Graça e paz. Eu sou o seu professor de teologia bíblica, sou o reverendo Márcio William Chaveiro, e nós vamos ter aqui a nossa mais uma videoaula, o capítulo 2 e o capítulo 3 da nossa apostila. É importante que você esteja com ela em mãos para poder acompanhar as aulas. Então vamos lá, mais uma videoaula. A nossa videoaula é do capítulo 2, a revelação e a sua relação com o tempo. Essa é um importante aspecto que nós devemos observar. Os gregos, eles tinham uma visão da história como acontecimentos cíclicos, ou seja, onde as coisas acontecem infinitamente, de forma repetitiva. Eles não tinham uma visão da história como sendo algo que ocorresse é, é, de forma linear, mas os acontecimentos seriam cíclicos e os fatos então ocorrem sem propósito algum. Essa era a visão que prevalecia entre os gregos e para muitos no nosso tempo ainda acontece desta forma. É como se não tivesse qualquer sentido ou qualquer propósito a questão do tempo. O tempo é apenas algo que se repete os acontecimentos e não há nenhum sentido, nenhum propósito definido para isso aí. Quando a gente olha, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele está lá em Atenas, ele vai debater ali com os atenienses e ele expõe exatamente essa fragilidade na filosofia grega. Lá em Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos capítulo 17, verso 30 e 31, o apóstolo Paulo confrontando ali aquela escola ateniense, que era o lugar, a cidade onde estava o centro cultural de todo o Império Romano, era o lugar onde se desenvolvia a filosofia, se discutia a filosofia. O apóstolo Paulo, sabendo desta perspectiva da história, sabendo desta filosofia vã que eles defendiam, ele mostra que haverá um momento em que o mundo, que os homens serão julgados, que Deus estabeleceu um dia. Então, isso quer dizer que Paulo está mostrando ali a eles que o tempo não é cíclico, mas o tempo ele tem uma linha e tem um final. E esse final é a consumação, é quando Cristo voltar. E quando Cristo voltar, então ele vai julgar todas as coisas, vai julgar os homens. E é por isso que Paulo diz a eles que eles deveriam se arrepender, eles deveriam compreender essa questão da história. A história ela é linear e ela caminha para uma consumação, para um dia em que há um momento em que a história atual ela deixará de existir para ter um novo tempo para os crentes, novos céus, nova terra, mas um terrível tempo para os ímpios. Mas enquanto aqui ainda essa história está sendo percorrida, Paulo mostra a eles que eles precisavam se arrepender dos seus pecados. É isso que está em Atos 17, verso 30 e 31, está na apostila, vocês podem acompanhar. A visão ateísta do tempo ela não é diferente, em termos de essência, da visão dos gregos. Por quê? Porque a visão ateísta ela é puramente materialista. Né? Tudo se resume nesse momento. Por quê? Porque eles não creem que Deus existe, eles não creem que há algum aspecto espiritual ou há alguma continuidade da história numa outra dimensão, numa outra realidade. E eles acreditam simplesmente que o tempo e a realidade se resume ao material, ao físico.
Na verdade, o ateísmo, ele visa adorar a matéria, adorar o espaço transitório. E aí, por isso, a história para eles não tem nenhum sentido. A história não traz em si algum significado para a eternidade, até porque a eternidade para o ateu ela não existe. Sendo assim, a visão que eles têm de história é uma visão pior ainda do que a visão grega. Por quê? Porque a visão grega, embora tivesse a ideia de algo cíclico, eles acreditavam em uma eternidade diferente, lógico, da que nós cremos, era uma eternidade mitológica, pagã, mas eles acreditavam numa continuidade, de alguma maneira, nossa após a morte. Agora, os ateus não, eles não creem de modo algum que haja qualquer continuidade com relação ao nosso tempo, que não há qualquer outra realidade fora desta realidade. E aí a vida perde todo o seu significado. Estou fazendo esses comparativos para você entender depois a nossa visão bíblica, né, acerca dessas questões aí. A visão grega de história é incompatível com a visão de tempo revelado nas Escrituras. Por que eu estou destacando a visão grega? Porque o contexto em que o Novo Testamento foi escrito é um contexto de cultura grega, de influência grega. Lógico, não estou dizendo com isso que os autores bíblicos eles foram influenciados pela cultura grega, mas eles interpretaram a cultura grega. Uma prova disso é o próprio texto de Atos 17, que eu mostrei quando Paulo está em Atenas. Outros que nós poderíamos dizer, quando Paulo cita, no discurso dele em Atenas, quando ele cita Arato, lá, dizendo que era um filósofo grego e que tinha feito um hino a Zeus, e Paulo usa esse hino para Deus, quando diz, nele movemos e existimos. Quando disse o vosso poeta, e ele está citando esse filósofo Arato e também Epimênides. Então, há esse contato cultural. Só que a escritura, como o próprio texto de Atos 17, 30 e 31, que eu citei para os irmãos, mostra que a interpretação da história e a confrontação do pensamento acerca da história é feita pelo Novo Testamento, mostrando que há uma linha, e uma linha progressiva que aponta para uma consumação. A história está caminhando para os alvos estabelecidos por Deus, cumprimento de suas promessas. O propósito da revelação. Né? Qual que é o propósito da revelação? Nas Escrituras. A história na Escritura ela é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Ou seja, a Escritura apresenta a história como sendo um palco em que Deus manifesta através de eventos, através de comunicações diretas, de intervenções na história, para mostrar exatamente o que ele governa a história, e a história é um palco da sua revelação. Então, a visão que a Escritura nos dá é que a Bíblia, a Escritura nos mostra que a história ela é esse desenvolvimento dos propósitos de Deus, ou seja, é o palco. Imagina um palco de um teatro, onde há um cenário montado e aí fecha a cortina, abre-se a cortina e aí tem outro cenário, e assim são os eventos na história para mostrar o propósito de Deus com o seu povo sendo cumprida. Então, a redenção sendo manifestada na história, ela se manifesta a partir da Escritura que nos mostra isso, as ações de Deus na história, Deus intervindo ali na história, manifestando o seu poder, livrando o seu povo, tantas e tantas vezes, como libertou do Egito, conduziu na peregrinação, a conquista da terra, a vitória sobre os inimigos ali, o estabelecimento da nação de Israel na terra prometida, tudo isso apontando para a igreja,
para a igreja que foi libertada das trevas, para a igreja que peregrina nesta terra de oposição, nesse deserto, para a igreja que vai conquistar novos céus, nova terra, mas a igreja só peregrina, a igreja só foi liberta do império das trevas e só vai conquistar novos céus, nova terra por causa daquele que a lidera, que é Cristo. Ou seja, todo o Antigo Testamento vem criando um cenário através de eventos, de ações de Deus, de comunicações de Deus, de manifestações teofânicas de Deus, de simbolismos do tabernáculo, do templo, dos objetos que estavam no tabernáculo e no templo, todos eles apontando para Cristo e mostrando que vai se cumprir nele. Portanto, o que nós temos aí nessas ações de Deus na história é que tudo isso está, o Antigo Testamento apresenta a preparação para o grande evento, que é a vinda do Senhor Jesus, que é o clímax, que é o ponto mais alto da revelação. Propósito do tempo, então, falando sobre isso, à luz das Escrituras, é mostrar aí, como eu tenho tentado já dizer, que diferentemente da visão dos gregos, que era uma visão do tempo como cíclico, como repetitivo, sem sentido, sem propósito, ou em confronto também com o pensamento dos ateístas, de que não há sentido algum, não há propósito, não há nada de continuidade depois da nossa morte, a história não tem sentido nenhum, o que vale é aqui e agora, mas na Escritura, ela nos mostra que o tempo ela é esse palco, como eu já venho dizendo, das manifestações de Deus, e todas aquelas manifestações registradas no Antigo Testamento, na realidade, elas apontavam para eventos que seriam cumpridos em Cristo Jesus, como a encarnação de Cristo, a sua crucificação, a sua expiação. De que maneira? Por exemplo, quando você olha para o Antigo Testamento e vê lá o Cordeiro Pascual, você vê os sacrifícios sendo feitos lá no tabernáculo, no templo, o sangue sendo expiado, tudo isso apontava para a humilhação de Cristo, apontava para a sua crucificação, para a expiação por meio do sangue dele na cruz. A sua vitória sobre a morte, ela é prometida, por exemplo, lá em Isaías 53, que fala que ele vai olhar, ele primeiro é moído pelas nossas transgressões, o castigo é colocado sobre ele, depois ele vai ver a obra, os frutos do seu trabalho. Então, isso demonstra a vitória dele sobre a morte. Também lá em Gênesis 3,15, quando fala, o primeiro texto que vai falar ali sobre a morte de Cristo e a sua vitória sobre a morte, de que maneira? De forma embrionária, quando diz lá que a semente da mulher vai esmagar a cabeça de Satanás, é uma referência à consumação da vitória de Cristo sobre Satanás, mas o seu calcanhar seria esmagado. Isso quer dizer, então, que ele sofreria, seria ferido. Mas também o calcanhar esmagado não é definitivo, como a cabeça da serpente, que ao ser esmagada é uma derrota definitiva. Mas o ferimento no descendente da mulher, no calcanhar, pode ser restaurado, e que é a ressurreição, e é a vitória, é a sua ascensão, e é a sua glorificação. Por que a ressurreição, a ascensão e glorificação está implícito ali? Porque para ele esmagar a cabeça da serpente, ele tem que estar restaurado. E uma vez que ele está restaurado, significa, à luz de toda a Escritura, que depois de Gênesis 3,15 vai se desenvolver, e principalmente o Novo Testamento vai interpretar, vai nos mostrar que isso aponta para a sua vitória definitiva. E essa vitória se dará na sua segunda vinda. Se você pegar Gênesis 3,15, faça isso. Pega Gênesis 3,15 e pega Romanos 16,20, Paulo diz lá em Romanos 16,20, que em breve o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. Então, Paulo está citando Gênesis 3,15, dizendo que ainda não se cumpriu cabalmente.
e que vai cumprir esta promessa ainda quando Cristo voltar, e quando ele voltar para esmagar a cabeça de Satanás, que é a vitória definitiva, ou seja, a consumação da vitória. A vitória já foi garantida, mas ela ainda não foi consumada. Então, ela vai ser consumada. E quando ela vai ser consumada? Quando Cristo voltar. Então, o que eu quero mostrar aqui para você, vou aqui utilizar um recurso aqui do lápis, é que quando você pega Gênesis 3,15, você tem todo esse propósito aqui sendo cumprido. Você tem aqui a encarnação de Cristo, porque a semente da mulher tinha que vir, tinha que se nascer, tem que ser semente da mulher, então está implícito ali a encarnação. Envolve a sua crucificação e expiação, por quê? Porque ele vai ter o calcanhar esmagado pela serpente, e você tem a ressurreição, a ascensão e glorificação de Cristo, e a segunda vinda, poderia colocar aqui também, em Gênesis 3,15, por quê? Porque ele vai esmagar a cabeça da serpente. Se ele vai esmagar a cabeça da serpente, é porque ele ressuscitou, porque ele está assunto aos céus, ele entrou na presença do Pai, nos representando, ele está glorificado e ele vai voltar. Tudo isso está em Gênesis 3,15. Então, só para os irmãos compreenderem o quão é importante a teologia bíblica nesta visão progressiva da revelação. Quando a gente olha, por exemplo, em Lucas, ou em Atos, capítulo 1, verso 3, Lucas, escrevendo a Teófilo, Atos 1:3, ele fala assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que Lucas está apresentando aqui em Atos 1:3 é que o Senhor Jesus ressuscitou e ele deu provas incontestáveis de que estava ressuscitado. Ele ficou apareceu ressuscitado antes de ser assunto aos céus por 40 dias. Em 40 dias ele ensinou sobre o reino de Deus. Então, veja, 40 dias ali, caminhando com os discípulos, com a igreja ali, a igreja não estava ainda formada, porque ele teve que ser levado às alturas para que o Espírito Santo descesse e ungisse a igreja, como está em Atos 2. Mas o que eu quero dizer assim, ele caminhou com os discípulos, não só os 12, né? Depois Matias é adicionado, né? Eram os 11, não só os 11, mas outros discípulos também, que caminhavam com o Senhor Jesus. Ele ficou 40 dias assim. Durante 40 dias ele fez isso. O apóstolo Paulo complementa, nos mostrando em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a 8, 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a 8, Paulo diz que o Senhor Jesus foi visto por mais de 500 irmãos e pelos apóstolos, e por ele foi visto. E que muitos dos que viram o Senhor Jesus viviam até aquele momento em que a carta foi escrita. O que isso quer dizer é que a ressurreição de Cristo foi um fato histórico. É algo que acontece na história e é incontestável. E é isso que Lucas está dizendo e Paulo está dizendo, e para mostrar que é um evento histórico. E este evento histórico é tão histórico quanto foi a libertação do povo de Israel do Egito, a sua peregrinação, a conquista da terra, o reino de Davi, de Salomão. Então, como os eventos do Antigo Testamento foram históricos, também a encarnação de Cristo, a sua crucificação e a sua ressurreição, que é o ponto mais alto aí, no sentido de que esta é a base da nossa esperança, porque se ele ressuscitou, nós também seremos. Tudo isso são eventos históricos, assim também como será um evento histórico a sua segunda vinda. E quando ele voltar, então nós também seremos ressuscitados.
Aí eu estou apresentando, né, os textos aí de Atos 1:3 que eu citei para vocês, e a referência aí de 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a 8, que eu mencionei para vocês aí. Então, isso é só para estar no slide aí, já argumentei, e está na apostila também. Ainda falando sobre a questão do propósito do tempo, é importante entender que Deus é o Senhor da história, ele conduz a história para um fim determinado, divinamente direcionado, ou seja, tudo está cooperando, está sendo conduzido para um propósito determinado. Ele não manipula os homens, mas conduz os homens a cumprir os seus propósitos, conforme está lá em Gênesis 50:20, quando o Jacó havia morrido e os filhos de Jacó foram falar com José, que era governador do Egito, temiam que José os matasse, porque Jacó havia morrido, e aí José tem uma interpretação, dá uma declaração fundamental para a gente entender isso, porque ele fala: vocês de fato intentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bênção. Então veja que para preservar muita vida. Então, o que José fala ali, em Gênesis 50:20, é que de fato aqueles irmãos deles foram responsáveis pelos atos morais errados que eles haviam cometido. Mas Deus permitiu que eles fizessem isso para algo maior ser cumprido, que era preparar José para ser governador do Egito e, a partir disso, pudesse preservar a descendência de Jacó, da qual sairia Cristo. Então, veja que o propósito era muito maior do que aquele momento circunstancial. Mas Deus usou aquele momento, usou a vontade pecaminosa daqueles homens, dos irmãos de José, para cumprir um plano muito maior. E também para que José fosse humilhado e preparado para ser governador do Egito e depois ser usado para preservar a semente santa. José também aponta para Cristo como preservador do seu povo. Então há todo um cenário ali montado. É por isso que Paulo diz que o propósito final de todas as coisas é a glória de Deus, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, sobre essa questão do propósito do tempo, dentro da visão bíblica, Cristo é o centro da história. A vinda de Cristo é o evento central de toda a história da redenção e revelação. Então, todo o cenário, como eu já disse, vem sendo preparado para esse grande momento, que é a vinda do Senhor Jesus. Não é um fato repetitivo, como ocorre na visão grega de cíclica, mas é uma linha, é um traçado histórico onde sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram repetitivos, porém apontavam para um ato que não mais seria repetido, melhor dizendo. Os atos no tabernáculo, no templo, depois, todos eles eram atos repetidos, porque eles apontavam para aquele evento que seria definitivo, que é Cristo Jesus, a vinda do Cordeiro, a encarnação de Cristo. Então, isso é algo que deve ser discernido por nós. A linha do tempo, a linha do tempo, ela é linear, ela não é cíclica. Então, você tem aí você tem um tempo, você tem, vou usar a caneta aqui para fazer improvisar aqui uma ilustração. Você tem a linha do tempo, que é linear. Então, você tem criação e você tem a consumação. Então, ela é progressiva. Ela vai se ampliando. Cada linha dessa aqui que eu estou fazendo, né, é um evento que ocorre, que a Bíblia registra e interpreta, para mostrar que a história, ela cumpre o propósito redentor de Deus. A vinda de Cristo tem um fator decisivo para toda a história. Ela inicia a contagem regressiva para o fim do tempo. É o que
João disse em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, pois o tempo está próximo, com a vinda do Senhor Jesus, nós agora vivemos os últimos dias, que está caminhando para essa consumação que vai ocorrer na sua segunda vinda. Portanto, os eventos históricos estão diminuindo cada vez mais. A história, ela agora tem um tempo menor, porque, embora não saibamos quanto tempo, mas o fato é que são últimos dias. No Antigo Testamento, você tinha a expressão usada pelos profetas quando referiam-se à volta de Cristo como naquele dia, ou dia do Senhor. No Novo Testamento, nós temos os últimos dias, a expressão é diferente, ou o tempo está próximo, porque agora a relação cronológica do Novo Testamento e o Antigo Testamento, o Novo está muito mais próximo dos últimos dias, e a vinda do Senhor Jesus, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, isso fez com que agora nós pudéssemos desfrutar desses últimos dias, que serão dias difíceis para a igreja, mas o Senhor Jesus estará com a igreja até a consumação dos séculos, como ele próprio disse. Ainda dentro dessa questão aí do propósito do tempo, a história é a esfera da redenção de Deus, na qual ele triunfa sobre o pecado do homem por meio de Cristo, e uma vez mais reconcilia o mundo consigo mesmo. Então é através de Cristo que encarnado na história, Cristo que se manifestou na história, reconcilia o mundo consigo mesmo, Deus reconcilia o mundo consigo mesmo através de Cristo. Quando digo o mundo aqui, eu acho que não estou dizendo aqui toda a humanidade, mas aqueles pelos quais Cristo morreu. Ainda nessa perspectiva do propósito do tempo, dentro da Escritura, a vinda de Cristo inaugura uma nova era, a era messiânica. Então, isso é importante também, porque com a vinda do Senhor Jesus, agora nós estamos vivendo o reino de Deus. O reino de Deus chegou até nós. O Senhor Jesus falou isso em Lucas 17, verso 20 e 21, de que o reino ele não está localizado geograficamente em algum local, mas ele não está preso a uma nação, a uma etnia, mas o reino de Deus está dentro de nós, ou seja, esse reino tem caráter espiritual, esse reino, os seus súditos pertencem a ele porque foram transformados pelo Evangelho, e Paulo diz em Colossenses 1,13 que nós fomos libertados de um império de trevas e transportados para o reino de Cristo. Então, o que nós temos que entender é que nós pertencíamos a um império, a um reino maligno, como está em Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, que nos fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós andávamos conforme o curso desse mundo, conforme os principados e potestades, e nós éramos escravos, éramos rebeldes por natureza. O que isso nos mostra é que nós pertencíamos a Satanás no aspecto de servir as suas obras e pertencer à esfera de ação dele, embora também fazíamos o que fazíamos porque éramos escravos de nós mesmos, éramos escravos da carne, escravos do mundo, e nós somos libertados desse império. A ideia de libertar aqui, a libertação aqui do império das trevas, você encontra essa menção, isso aqui é uma clara comparação, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, porque lá do Antigo Testamento você tem o povo de Israel sendo libertado do Egito, do império das trevas, nesse sentido, e eles sendo conduzidos para uma terra prometida. Da mesma maneira, também, isso que aconteceu no Antigo aponta para o que acontece com a igreja. Nós somos libertados de um império de trevas e transportados, conduzidos para um reino do Filho.
Então, isso aí é fundamental. Estou riscando aqui, não, não desconsiderem aí os erros, né? Mas porque fazer com mouse não é fácil. Mas apenas para tentar destacar aqui algumas expressões, algumas coisas para que ajudem a você entender aí. Ó. Libertou, o império, né? Transportou, importante, o reino. Então, isso tudo está já preparado desde o Antigo Testamento e sendo cumprido aí no Novo Testamento. Quando nós somos regenerados, nós somos transportados, é o que eu falei, tudo agora na história se move em direção a um alvo, que é novos céus e nova terra. Nós teremos novos céus e nova terra. Isso nós temos lá em Gênesis o homem sendo expulso do jardim e agora caminhando em uma terra amaldiçoada, e com Cristo, que é o segundo Adão, nós entraremos numa terra abençoada, uma terra sem maldições, uma terra restaurada, um novo Éden, por causa de Cristo. E aí nós teremos o reino de Deus, que foi implantado dentro de nós. Também teremos o reino de Deus, chamado reino cósmico, porque aí a criação também vai ser restaurada, nós seremos restaurados, então todos nós adoraremos ao Senhor perfeitamente, de dentro para fora, também com uma realidade restaurada, com o reino restaurado. Nós já desfrutamos da realidade do reino, desfrutamos da realidade do reino, mas não desfrutamos da plenitude do reino. Presta atenção bem nesse ponto. Nós já desfrutamos, já é algo atual, nós já desfrutamos em Cristo da realidade do reino. O reino está dentro de nós, mas nós não desfrutamos da plenitude do reino, que só se dará na segunda vinda de Cristo, com novos céus e nova terra. As coisas que ainda vão acontecer, segunda vinda de Cristo, ressurreição geral, ou seja, a ressurreição dos crentes, o juízo sobre os ímpios e destruição da terra, das obras da terra, e a reconstrução da terra, e para que possamos desfrutar da plenitude do reino. Compreenderam? Então, nós estamos aguardando esses 4 momentos aqui na história. Segunda vinda de Cristo, ressurreição dos crentes, dia do juízo, que os ímpios serão julgados e condenados, o diabo lançado no inferno, a terra sendo destruída pelo fogo do juízo e destruídas as obras da terra, não vai ficar obra nenhuma. E depois Deus vai reconstruir a terra como novos céus e nova terra, onde nós desfrutaremos da plenitude e vai ter a nova Jerusalém, cidade edificada por Deus. Essa é a visão bíblica do tempo. Os profetas do Antigo Testamento, eles aguardavam o Redentor vindouro, Antigo Testamento. Como é que eles olhavam para o futuro, para o tempo? Eles aguardavam a vinda do Messias, o reino de Deus, eles aguardavam a nova aliança, eles aguardavam a restauração de Israel, que eles não entendiam que se tratava da igreja, pois eles achavam que era a nação mesmo, como os dispensacionalistas acham. Eles aguardavam o derramamento do Espírito, que se deu no Pentecoste, o dia do Senhor, que para os profetas envolvia tanto a primeira vinda como a segunda vinda, novos céus e nova terra, também aguardavam, e aí quando a gente olha as coisas que ainda vão acontecer, ou seja, tudo vamos voltar aqui só para vocês entenderem. O que os profetas aguardavam que já ocorreram,
O Redentor já veio, não veio? Cristo já veio uma primeira vez. Então, a primeira parte disso já veio, ele já encarnou. O reino de Deus já veio, porque o reino de Deus está em nós, como o próprio Senhor Jesus falou. Mas o reino ainda não está plenamente aqui, mas ele já está aqui. Nós já desfrutamos dele, então já é uma realidade. A nova aliança também já desfrutamos, porque a nova aliança Cristo mesmo pegou o cálice, o pão, e disse: esse é o cálice da nova aliança. A nova aliança no sangue dele. É a nova etapa da aliança, que era confirmada através de sacrifícios de cordeiros. Agora, o próprio Cordeiro de Deus instituiu o pão e o cálice para simbolizar essa nova aliança. A restauração de Israel, Israel é a igreja. Como Pedro mesmo diz que a igreja é a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, atribuições dadas a Israel no Antigo Testamento é dada à igreja. E isso não era compreendido ainda pelos profetas, não porque eles tivessem interpretações erradas, como tem os dispensacionalistas, mas é porque Deus não tinha dado a eles o entendimento das implicações destas profecias. Então, os próprios apóstolos, quando o Senhor Jesus ressuscitou, lá em Atos capítulo 1, que ficou os 40 dias ensinando sobre o reino, ele disse para que eles ficassem em Jerusalém até que fosse derramado o Espírito Santo sobre eles. Eles queriam saber quando que o reino de Israel seria restaurado. E Jesus não respondeu à pergunta deles. Jesus apenas disse que eles deveriam ficar lá para receber o Espírito Santo. Por quê? Porque a visão ainda apostólica era muito ligada à nação de Israel. Por isso que lá em Atos 15 teve a discussão sobre a circuncisão, circuncidar ou não o gentio. Isso foi uma transição que ocorreu durante pelo menos 30 anos aí de amadurecimento teológico para compreender o que Pedro depois compreendeu, o que Paulo depois compreendeu, que se tratava da igreja e não de Israel, nação. Então, Deus não quer formar uma nação para si, uma etnia. Deus quer formar uma nação de todos os povos, todas as línguas e nações, como está lá em Apocalipse. O derramamento do Espírito ocorreu no Pentecoste. Era guardado pelos profetas e no Antigo Testamento o Espírito Santo ele ungia reis, profetas e sacerdotes. Ele era retirado, ele saía de alguns para mostrar que não era uma unção permanente. Sobre o Senhor Jesus, no batismo, o Espírito Santo veio sobre Cristo e para mostrar que ele é ungido do Senhor, o rei, profeta e sacerdote. E a igreja, como corpo de Cristo, foi ungida pelo Espírito Santo no Pentecostes. Então, a igreja tem reino, ela tem ofício profético e sacerdócio. Então, o derramamento já ocorreu. O dia do Senhor, ele ocorreu e não ocorreu ainda, porque o dia do Senhor aqui é juízo, não ocorreu ainda, a segunda vinda. E novos céus, nova terra também não ocorreu. Então, o que nós temos aqui, o que nós estamos aguardando aqui? Apenas a segunda vinda, a ressurreição geral, o dia do juízo, novos céus, nova terra. Então, nós temos aqui da criação à consumação, né? A criação aqui à consumação, criação até a primeira vinda aqui é o Antigo Testamento, essa parte aqui. Não vou tentar escrever com mouse, que é difícil, né? Seria tentar aqui um pouco. Horrível, né? Mas dá para entender. O Antigo Testamento aqui, deixa eu apagar isso aí, ficou muito feio. O Antigo Testamento está nesse período aqui. Eu vou marcar aqui novamente. Aqui, ó, nesse período aqui, da criação à primeira vinda. Nesse período aqui, apontava para essa primeira vinda e para a segunda vinda. Então, nós estamos aqui, né, nos últimos dias. E nesse período dos últimos dias, entre a primeira vinda e a segunda vinda, estes aspectos ainda precisam ser cumpridos. Que a segunda vinda, a ressurreição dos crentes, o juízo, novos céus, nova terra. Não sei se eu consegui fazer ficar mais claro ou mais confuso,
mas eu vou apagar um pouco aqui. Então, vamos lá. Vamos tentar melhorar isso aqui. O que eu quero dizer aqui para você é que aqui é o Antigo, certo? Isso aqui é importante saber que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi um preparo para a primeira vinda de Cristo e também para a segunda vinda, correto? Agora, nós estamos nesse período aqui, os últimos dias, que está entre a primeira vinda e a segunda vinda. O que falta acontecer daquilo que foi preparado no Antigo e prometido também no Novo Testamento? Falta acontecer isso aqui, ó. Não melhorou muita coisa, mas talvez fazer assim fique melhor. Só para que fique claro. Os profetas do Antigo, eles tinham uma visão das últimas coisas ainda de forma germinal, ou seja, uma semente. Eles não tinham a visão da totalidade, da amplitude da profecia. A semente da consumação, ela foi dada em Gênesis 1, 2 e 3, e ela vai progressivamente sendo desenvolvida. É fundamental deixar claro que não existe uma descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Os dispensacionalistas colocam o Antigo Testamento como sendo a época da lei, do juízo, das obras, e o Novo Testamento da graça e tal. Não, isso é mentira. É uma interpretação completamente equivocada. O Antigo Testamento, sempre depois da queda, é sempre pela graça, crê em Jesus Cristo, como a semente da mulher, como filho da promessa, como filho de Davi. Ele é tipificado no Antigo Testamento, e quem creu nele, creu nessa promessa, foi salvo. Então, nós temos no Antigo Testamento símbolos e tipos que apontam para Cristo. E o Novo Testamento é o cumprimento disso aí. Antes de terminar essa parte aqui do capítulo, é importante dizer isso, que vou tentar fazer aqui improvisadamente, mas assim, ó, é aquilo que eu mostrei, a progressividade da revelação. Imagine que aqui é Gênesis, e aí você vai tendo mais revelações bíblicas do Antigo Testamento que vai ampliando informações sobre Jesus. Então, a semente, ela vai crescendo até se tornar uma árvore. Essa é a parte aí sobre a questão do tempo, da revelação de Deus no tempo, para você entender a diferença da visão grega, que é uma visão cíclica, a visão dos ateístas, que é sem sentido, propósito, não tem continuidade, para a visão bíblica, que ela é linear, mas ela é progressiva e ela tem um fim, que é o dia do juízo, para começar uma nova época de novos céus e nova terra, da criação à consumação. Esses são os aspectos fundamentais desse capítulo. Você precisa olhar para a apostila, estudar e olhar para a Escritura e começar a enxergar estas coisas e desenvolver um pensamento a partir disso, olhando do antigo para o novo e entendendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, agora, o capítulo 3, características da revelação bíblica. Nós falamos no capítulo 2 sobre a questão do tempo, da revelação em relação ao tempo, as perspectivas diferentes das Escrituras e como a Escritura nos apresenta a redenção do povo de Deus, a promessa da redenção sendo efetuada na história, a história como palco dos eventos de Deus, das ações de Deus, convergindo para um propósito final, para uma consumação. Agora nós vamos ver algumas características da revelação bíblica. E o que é revelação? Revelação é tornar algo claro, algo que antes não era conhecido, tornando-se isso agora conhecido. Existem, por exemplo, lá em Apocalipse, é dito, quando no capítulo 10, é dito para João não escrever o que
as vozes dos 7 trovões disseram. Então, ali não foi dada a revelação para nós, foi dada a João. Então, aquilo não está desnudado, aquilo não está dito. Então, nós não temos como saber, ou como Deuteronômio 29, que as coisas reveladas nos pertencem, as que não estão reveladas não nos pertencem, pertencem a Deus. Significa que revelação está relacionado ao que Deus quis que soubéssemos, ou seja, é o que está na Escritura Sagrada. Esse é o conceito de revelação, tornar clara a vontade de Deus, e a Escritura, dentro de uma linguagem aí, não da teologia bíblica, mas da sistemática, a Escritura é o registro inspirado da revelação especial de Deus. E Deus se manifestou, ou Deus se comunicou de várias maneiras, através de teofanias. O que é teofania? É manifestação de Deus, na sarça ardente, na nuvem de dia e de noite, o anjo do Senhor estava lá, sobre o tabernáculo. Então, são teofanias. Quando lá Abraão esteve diante do Senhor, intercedendo em favor de Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Então, são várias as teofanias, e a maior de todas elas é a encarnação de Cristo. Comunicações diretas, Deus falando verbalmente, milagres, nós temos milagres também, são teofanias, milagres são revelações de Deus, mostrando o seu poder, mostrando, por exemplo, quando libertou o povo de Israel do Egito, milagres foram feitos para mostrar que ele estava libertando o seu povo, cumprindo a sua promessa em relação à aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó. Então, havia um propósito. Quando o Senhor Jesus fazia milagres, eram milagres com propósitos de revelação. Sonhos, visões, eventos históricos, mandamentos, profecias, parábolas, cânticos, poesias e outras formas, nós temos tudo isso nas Escrituras, que são revelações de Deus. Quando eu digo cânticos, poesias, parábolas, profecias, mandamentos, me refiro à revelação escrita, registrada, inspirada, que é o que está na Escritura. Teofanias, comunicações, milagres, sonhos, visões e eventos históricos ocorreram na história, e aqueles que deveriam ser do nosso conhecimento estão nas Escrituras. Então, só para ficar claro isso aí para nós. É importante também nós entendermos que foram variadas formas, as maneiras que Deus falou aos pais, pelos profetas, como está em Hebreus 1, do verso 1 ao 3, e nos fala pelo Filho. Quer dizer que Deus falou de várias maneiras e formas, como as que eu citei anteriormente, mas a sua maior revelação, vamos dizer assim, o clímax, o ponto alto, a plena revelação que ele tem de si mesmo é Cristo, porque Cristo é Deus encarnado. Então, Deus revelou na história e Deus encarnou na história. Essa é a grande verdade. Algumas características da revelação dentro da perspectiva da teologia bíblica. Revelação aqui eu estou me referindo à Escritura. O que nós temos aqui na Escritura, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. A revelação ela é orgânica, ela é histórica, ela é adaptável e ela é progressiva. Eu vou explicar cada uma delas. Vamos lá. A revelação, a Bíblia, a Escritura, ela é histórica. Deus sempre tratou com a humanidade no curso da história, no curso da vida diária, como eu falei na aula anterior. Deus na história se revelou. Deus nunca retirou os seres humanos do ambiente da criação, das circunstâncias, da sua cultura, do seu local de convivência. Deus sempre revelou dentro do contexto de cada um desses homens que foram usados para que pudessem escrever as Escrituras e registrar as Escrituras, e, portanto, a Escritura, a revelação de Deus, ela vem à humanidade de acordo com o processo histórico, de modo que os homens e mulheres possam compreender e aplicar a mensagem das relações pactuais ao tempo em que vivem. Então, isso quer dizer que a revelação é histórica no aspecto de que
Deus se revelou dentro daquele momento, daquele contexto. Aquele contexto fazia parte da revelação. Por exemplo, quando você olha o Senhor Jesus vindo, que é o ponto mais alto da revelação, no tempo em que ele veio, em que o Império Romano governava o mundo, que havia só uma língua, que todas as estradas levavam a Roma, pavimentadas, a cultura, o domínio do Império Romano permitia ter uma liberdade religiosa, todo o anseio e a angústia dos judeus em relação a um reino messiânico. Tudo isso era um palco histórico para que Cristo pudesse encarnar. Ou seja, ele tinha que encarnar nesse momento histórico, porque ele foi preparado por Deus para isso. Então, assim também foi com outros, foram com os profetas e com os apóstolos e todos aqueles que escreveram as Escrituras. A revelação também, além de histórica, ela é orgânica, significa que ela é uma revelação que não foi dada de uma vez plenamente. Você quer dizer assim, ela foi dada de forma germinal, semente, e ela foi embrionária. Se você quiser usar, por exemplo, você pode pegar Gênesis, que eu tenho mostrado aí, e pode dizer que a mensagem Gênesis ela é um arquivo compactado, zipado. Então, é um arquivo com muitos outros arquivos ali compactados, e que os outros livros das Escrituras que foram dados depois, revelados depois, eles são esse arquivo sendo descompactado progressivamente, até termos todo o conteúdo da pasta, todo o conteúdo que está dentro da pasta dos arquivos. Então, você tem em Gênesis ali o arquivo, a pasta compactada, e que vai sendo aberta ali os arquivos no decorrer da história, é orgânico. Orgânico, usar a ideia melhor, é a planta, né? É uma semente, Gênesis é uma semente que vai crescendo e vai se tornar uma plantinha, depois vai tornar-se uma árvore frondosa, que é Cristo Jesus, que é a revelação final. Eu já falei isso em outros momentos, então não é algo estranho para quem está fazendo o curso, porque já venho mostrando isso no capítulo 1 da apostila. Eu fiz um gráfico, vários gráficos, aliás, da revelação progressiva, para que entendam isso, e no aspecto aqui da revelação orgânica, de que é uma semente e que ela vai crescendo e até se tornar uma árvore. A revelação também ela é adaptável, então ela é histórica, ela é orgânica e ela é adaptável. Adaptável no sentido de que ela é adaptável aos tempos em que ela foi dada. Ela fala a linguagem daquele momento, daquele tempo. Não é que ela está se moldando ao tempo em que ela foi dada, não. Ela vai utilizar de comunicação a linguagem da época, a forma da época, para transmitir o evangelho, para transmitir a verdade absoluta. Então, é isso que por exemplo, quando você pega a carta de Paulo aos Romanos, a carta fala de muita linguagem do próprio Império Romano para alcançar os irmãos ali e instruí-los, os que moravam na capital do Império. Você vai ter a mesma coisa na carta aos Colossenses, você vai ter uma outra linguagem na carta aos Hebreus, para os Hebreus. Então, Tiago, e assim por diante. Então, ela é adaptável aos tempos, ela é adaptável às circunstâncias ali. As pessoas elas podiam aplicar aquela revelação à sua própria vida. Quando você pega Apocalipse, Apocalipse tinha que ser primeiro aplicado às 7 igrejas da Ásia. Elas tinham aquela mensagem tinha que fazer sentido para elas, para aquelas igrejas, para fazer sentido para todas as épocas. Uma outra questão aí é o propósito da revelação e sua relação com a redenção. Então, mas antes aqui, irmão, só para não, né? Porque eu falei da revelação histórica, orgânica e adaptável. Tem a progressiva. A progressiva não coloquei aqui porque eu já falei bastante dela e ela é a perspectiva que eu mais vou abordar aí em todo o curso, mostrando que a revelação bíblica, ela de Gênesis, Apocalipse, ela é progressiva, ela vai se ampliando. Então, é histórica, é adaptável, ela é orgânica e ela é progressiva.
propósito da revelação e sua relação com a redenção. Isso é importante também na interpretação bíblica. Por enquanto, eu estou mostrando um panorama para você olhar para a Escritura e formando o quebra-cabeça. A palavra e eventos redentivos. Por exemplo, você vai ter um processo natural nas Escrituras que é antes do evento, o evento e o pós-evento. Antes do evento, você tem uma palavra preparatória. E eu dei o exemplo aqui do dilúvio. O dilúvio é o evento aqui para exemplificar. Então, o evento é o dilúvio, certo? Antes do evento, Deus não deu uma palavra preparatória, não ordenou Noé como ele deveria construir a arca, e é dito que ele pregou, né, pregoeiro da justiça, como está, se não me engano, em Judas. Ele foi um pregador, e ele anunciou, pregou para que as pessoas se arrependessem, elas não se arrependeram. Então, houve uma palavra preparatória, Deus falando que ia exercer juízo, uma palavra preparatória que prepara para o evento. O evento é, aqui nesse caso, o dilúvio. Então, você tem aí depois uma palavra descrevendo o que aconteceu, que é a narrativa. Então, você tem lá em Gênesis o evento ocorrendo, que é o dilúvio, e dizendo como é que ele ocorreu. E depois do evento, você tem uma palavra que interpreta o evento. Então, o que você precisa entender é, depois do evento, você tem uma palavra que vai explicar o evento. Antes do evento, você tem uma palavra que prepara para o evento. Então, antes do evento, uma palavra que prepara para o evento. Depois do evento, uma palavra que interpreta o evento. Usei aqui o dilúvio apenas para exemplificar, mas isso se aplica em todos os demais eventos. Quer ver um teste? Pega o Egito, o cativeiro, a libertação do povo do Egito. Não houve uma palavra preparatória? Deus falou para Abraão que a sua descendência seria escrava há 430 anos no Egito. Então, houve uma palavra de preparação. Houve algo antes do evento. Houve o evento, a libertação do Egito. Deus narra, o texto narra como que isso ocorreu, como é que Moisés foi usado para libertar ali o povo do cativeiro do Egito, da escravidão. Depois do evento, nós temos vários textos explicando como que Deus fez e por que fez. Isso se aplica em todos os demais eventos. Vamos tentar entender melhor essa metodologia de interpretação. Vamos pegar agora o fato. O fato aqui é Cristo. Ele é o maior evento da história, né? Cristo é o principal evento. Então, o Antigo Testamento foi um preparo para o evento, para o fato. Então, tudo que está no Antigo preparou, foram palavras, foram sacrifícios e pessoas e obras que apontavam para Cristo. O Evangelho, os evangelhos aqui são os 4 evangelhos, eles registram o fato. E as epístolas, as cartas do Novo Testamento, interpretam o fato. O fato é quem? É Cristo. Então, é importante compreender isso aí. Mateus, sua mãe está vindo? Então, você tem o Antigo Testamento, que prepara para o evento, para o fato que é Cristo. Você tem os 4 evangelhos que registram, narram o evento, e você tem as cartas que explicam, que interpretam o evento teologicamente. E assim você pode olhar para toda a Escritura desta maneira, que você vai ver que faz todo sentido. Essa é uma maneira de você olhar para a Escritura como um todo. A minha intenção nesse curso
é sempre mostrar a você que toda a Escritura é inspirada, não é apenas uma parte, o Antigo ou o Novo Testamento, mas toda a Escritura, e toda a Escritura deve ser enxergada desta maneira. Uma outra forma também de você olhar para toda a Escritura, bem interessante, é esta aqui. O Antigo Testamento tem lei, história, poesias e profecia. Então, a lei no Antigo Testamento, que seria o Pentateuco, não é a lei moral, lá os 10 mandamentos, a lei, o Pentateuco, fundamenta a chegada de Cristo. É o fundamento da chegada de Cristo. O Pentateuco, tá? Os textos narrativos, a história, prepara para a chegada de Cristo. As poesias, nos Salmos, né? Em Provérbios e assim por diante, é o anelo pela chegada de Cristo, o desejo pela chegada de Cristo. E as profecias é a certeza da chegada de Cristo. O Novo Testamento, os 4 evangelhos, é a manifestação de Cristo. Atos dos Apóstolos é a propagação de Cristo por meio da pregação do evangelho. As epístolas é a interpretação e aplicação de Cristo. E Apocalipse é a consumação em Cristo. Veja que coisa linda. Eu acho isso aqui muito didático. Se você pegar, e eu desafio você a fazer isso, olhar para isso e ficar pensando sobre isso e lembrar dos textos bíblicos, da Escritura, você vai ver que vai ampliar muito a sua visão acerca da palavra de Deus. Isso aqui é para a vida toda, você ficar pensando, meditando, interpretando e desejando. Tanto essa parte como aquele método anterior dos eventos lá, que são fundamentais, como também o entendimento da revelação como histórica, adaptável, orgânica e progressiva. Archer diz assim, em geral podemos dizer que o Antigo Testamento apresentava a preparação, o Antigo Testamento prepara a preparação, da qual o Novo Testamento foi o cumprimento. Olha a maneira de enxergar a Escritura. O Antigo Testamento apresentava a preparação, da qual o Novo Testamento foi o cumprimento. Era a semente e a planta. Semente, o antigo, e a planta... Não, desculpa, a semente e a planta, da qual o Novo Testamento é o fruto do... Então, a semente e a planta é o antigo. E o fruto desta planta, que começou com uma semente, é o Novo Testamento. Isso é uma maneira bem interessante de enxergar. Agora, um outro aspecto importante também para você enxergar as Escrituras, lembra que eu estou falando aqui sempre da questão de, eu estou apresentando a você métodos de olhar a Escritura como um todo, a mensagem da Escritura, olhar a unidade da revelação. Então, é uma outra forma de você, para você não cometer erros, fazendo alegorias com textos que não devem ser feitas alegorias, ficar pregando, principalmente nesse aspecto agora, as narrativas sem qualquer conexão com toda a revelação. E aí, então, o que eu quero falar agora sobre o que seria redenção objetiva e redenção subjetiva. Vamos lá. Aqui eu uso, para exemplificar, né, como se fosse um Waze, aí, um GPS que apresenta para nós aí os pontos de parada, pegando da criação à consumação, da criação à segunda vinda. Então, o tempo, a história da humanidade se dá da criação até a segunda vinda, correto? No princípio, Deus criou os céus e a terra, é o princípio do tempo. E quando Cristo voltar, é o fim do tempo, para começar uma nova era, né, que é novos céus, nova terra. Então, nós vamos pegar apenas da criação à consumação, que é o que aborda a Escritura. Nesse processo aqui do tempo, da criação à consumação, da criação à segunda vinda de Cristo, nós temos que chamar de redenção objetiva. Ou seja, são os eventos principais que a Escritura aborda para que a gente possa entender a mensagem da Escritura. Então, você tem uma primeira mensagem, que é o ponto de partida aqui, que é a criação, a narrativa da criação. Então, o primeiro evento aqui é a criação, que é o objetivo da Escritura, é mostrar que Deus é o Criador,
sustentador de todas as coisas, e que o homem foi criado para dominar a terra para ele, para a glória dele. Nós temos o segundo evento, que é a queda, que é o desvio da vontade de Deus e da promessa, e temos na queda a promessa da redenção também, que é em Gênesis 3,15. Então você tem aqui na queda o desvio da vontade de Deus, a desobediência do homem, e ao mesmo tempo uma promessa de redenção, que é Gênesis 3,15, a semente da mulher. Depois você tem um outro evento, que é o Redentor, que é Cristo, a primeira vinda de Cristo. Principal evento aqui, que estes apontavam para ele. Depois você tem que Cristo morre, ressuscita, implanta o seu reino, é assunto aos céus, você tem a descida do Espírito Santo sobre a igreja. A igreja começa a existir como agente do reino, para testemunhar as nações, para pregar o evangelho. E, por último, você tem a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda para consumação. Então, você tem tudo que você lê tem que estar conectado a isso aqui, certo? Não pode sair disso. Da criação à consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Você tem que entender a Escritura a partir da criação, queda, redenção e consumação. Isso é chamado, então, de redenção objetiva. É isso que é o mais importante na revelação. Por que ela foi dada? Uma prova disso? Quando você pega o evangelho de que João escreveu. No final do evangelho, ele fala que o Senhor Jesus havia feito muitas outras coisas que não estão registradas. Olha o que ele diz lá no capítulo 20 o Evangelho de João, no capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus fez muito mais coisas que não estão escritos neste evangelho. Estes, porém, esses que foram registrados, é para que creiais. Por que João registrou estes aqui no evangelho? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, veja que João está dizendo que o que temos aqui no seu evangelho sobre o que Jesus fez e ensinou é o suficiente e é o que nós precisamos saber para que creiamos que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Então, o propósito de tudo que ele escreveu em João, no evangelho, é para que interpretemos como esse propósito principal, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, qualquer parte que eu pegar de João e interpretar fora desse propósito que ele escreveu, eu estou errado. Então, se você pegar toda a Escritura e interpretá-la fora desses eventos principais, criação, queda, redenção e consumação, você está interpretando completamente fora do propósito da Escritura. Vamos lá. Aí tem a redenção subjetiva, ou seja, tem a ver com as experiências, as narrativas. Você tem aí da criação à segunda vinda. Criação, queda, redenção, correto? Criação, eventos principais. Queda, redentor ou redenção e a segunda vinda. Essa é a redenção objetiva. Nesse processo aqui, da criação à segunda vinda, você tem a Bíblia narrando experiências, como de Adão e Eva, de Caim, Abel, Noé. Aqui Caim está errado, viu? Caim é do maligno, né? Seria só Abel. Abel, Noé e Sete, Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, reis de Judá, que eram fiéis, profetas, os apóstolos, a igreja em Atos. Então, essas experiências, as narrativas todas aqui, de crentes e homens de Deus, com exceção de Caim, né, que eu errei aqui na colocação, você tem que interpretar dentro desse plano, desses eventos principais. Vou tentar exemplificar isso. Se você pegar, por exemplo, Davi, se você pegar a narrativa dele lá vencendo Golias, você vai pegar essa narrativa isolada disso aqui. Você vai dizer que ele pegou lá 7 pedrinhas e
a pedra da sabedoria, a pedra não sei do quê, e você tem que enfrentar os seus gigantes, porque Davi enfrentou o gigante em nome do Senhor, e você não pode temer os desafios que estão diante de você, ainda que você se sinta pequeno, ou que você seja pequeno, você serve ao Senhor, que é sobre todas as coisas e tal. É bonito nessa mensagem, mas é autoajuda, não tem nada a ver com a narrativa, o propósito dela. Qual que é o propósito dela interpretada dentro dessa perspectiva de toda a Escritura? Davi, ele aponta para quem? Para Cristo. Então, a figura principal não é Davi, é para quem ele aponta, é Cristo. A vitória de Davi com relação ao Golias, que era o gigante guerreiro, e que na visão humana daquele momento, em qualquer época, né, seria impossível um rapazinho daquele vencer um gigante guerreiro de quase 3 metros de altura. Tanto é que o próprio Golias zombou dele, por causa de ser um garoto, de ter ali pedras, e então achando, você acha que eu sou um cachorro para vir dessa maneira e tal. Então houve toda aquela visão, aquela cena era uma cena ridícula em termos de possibilidade de um garoto, de um menino vencer um homem guerreiro daquela estatura e com a fama que ele tinha. Agora, ele venceu porque o Senhor, lógico, o utilizou dos talentos dele, e Davi já havia sido preparado quando venceu um leão e um urso para proteger as ovelhas para aquele momento. Ou seja, ele não era alguém destreinado, era alguém realmente habilidoso, corajoso, e que Deus o preparou para aquilo, e com a graça de Deus e com a força que vem do Senhor, e pelo zelo do Senhor, ele venceu Golias. Ah, pastor, mas tudo bem, isso eu sei. Certo. Mas pensa o seguinte, qual é a mensagem aí? Davi aponta para quem? Para Cristo. Aquilo que é impossível aos homens, aquilo que é escândalo para os homens, é poder de Deus para nós, né? É o que Paulo diz lá da cruz. A cruz, ela é vista pelos homens como sendo algo ridículo, tolo. Como é que Deus poderia encarnar e sujeitar-se a morrer numa cruz, e a morte dele na cruz poderia dar salvação? E é isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, que a cruz ela é loucura para os gregos e é escândalo para os judeus, mas para nós é poder de Deus. Então, a ação de Davi, não só Davi aponta para Cristo ali, mas a sua ação aponta para Cristo. Ou seja, ele é humilhado, ele é zombado, a ação dele é uma ação escandalosa diante dos próprios judeus, os hebreus que estavam ali, de zombaria para os gentios, mas aquela situação, Deus usa daquela situação de impossibilidade humana de ser resolvida ali, para mostrar o seu poder. Então, a ação de Davi, ao vencer Golias, apontava para Cristo sendo humilhado até a cruz, mas vencendo a morte e triunfando sobre a morte em nosso lugar. Então, isso eu quero mostrar para você, que fica muito mais rica, mostra o sentido, e essa interpretação de Davi, que é a correta, apontando para Cristo, e a sua ação e a sua vitória apontando para a vitória de Cristo, ela, na verdade, exalta Cristo, não exalta Davi, nem exalta você ou eu. Essa é a grande diferença, porque aí a mensagem é cristocêntrica. Então, só para vocês entenderem, isso se aplica a qualquer outro aqui, Isaac, Jacó, José, Moisés, e assim por diante, todos que apontaram para Jesus. Então, eu gostaria que você pensasse sobre essa questão, né? Quando você olha também aqui, por exemplo, para José, um pregador pega essa narrativa aqui, sem conectar com esses eventos aqui que eu falei, né? Principalmente com a redenção, e aí vai fazer o quê? José, assim, meu irmão, como José, que foi humilhado pelos seus irmãos, vendido como escravo, para ser escravo, foi preso injustamente, mas Deus o exaltou e colocou como cabeça, não cauda,
para governar o Egito e tal, sobre os seus irmãos, assim também Deus vai fazer com você. Mentira. Isso não é o que o texto está ensinando. Ali, José aponta para Cristo. E José foi humilhado, traído pelos seus irmãos, assim como Jesus também foi. Ele tornou-se governador do Egito, de uma nação gentílica, assim como também o Senhor Jesus governará as nações da terra. José foi um instrumento de preservação do povo de Deus, porque se ele não tivesse tornado governador do Egito, os descendentes de Jacó teriam morrido ali, os seus filhos, e todos que foram para o Egito teriam morrido de fome, e aí então não teria Judá, e não teria Davi, e não teria Jesus, e não teria a igreja. Então é uma preservação da semente santa, é o cumprimento da promessa de Deus em favor do seu povo. José, ele aponta para Cristo como preservador do seu povo. Não tem nada a ver com exaltar José ou exaltar a nós a partir da narrativa de José. José foi extremamente arrogante no início. Ele, quando mais jovem, ele foi extremamente arrogante. Ele contava os sonhos que ele tinha para toda a família, se vangloriando. Ganhou a roupa de Jacó, foi com a mesma roupa que ele ganhou, que provocava ciúmes, foi lá ver os seus irmãos. Ou seja, ele era muito vaidoso e Deus foi humilhando ele. Nesse sentido, é lógico que não aponta para Cristo, porque Cristo é perfeito, mas foi humilhando José para que ele pudesse ser um instrumento de preservação do povo. E quando ele tem a oportunidade de vingar os seus irmãos, ele não faz, porque ele entende que ele era um instrumento para preservar e que Deus providencialmente fez tudo isso para que um plano muito maior, que é a redenção, para que se preserve muita vida. Então veja que quando você interpreta as narrativas bíblicas, que é redenção subjetiva, aqui dentro do plano redentor principal, a redenção objetiva, isso muda bastante. Você não vai mais olhar para aquelas narrativas sem olhar para Cristo. Não estou dizendo aqui alegorias, inventar coisas que não tem nada a ver. Estou dizendo aquilo que claramente aponta para Cristo. É lógico que você pode fazer aplicações pessoais, mas você tem que entender que a mensagem central é Cristo, e não é o personagem ou nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém.